Olá, a paz de Cristo esteja no teu coração. Louva a Deus por mais esta oportunidade de poder estar compartilhando a palavra de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, no nome de Jesus Cristo. Estamos congregados aqui na congregação da Vila Queiroz, sob a liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular de Limeira, cujos pastores titulares são o pastor Ciro e a pastora Osaide. Creio que Deus tem abençoado grandemente o trabalho de toda a igreja através da palavra de Deus, e não vai ser diferente mais essa oportunidade através da palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você nesta oportunidade. E eu vou ler a passagem do Salmo 90, do verso 9 em diante, onde a palavra diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pelas suas robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Hoje eu quero compartilhar com cada um de vocês uma palavra muito importante para que nós tenhamos dias de vitória, dias de bênção, dias de paz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Quando nós lemos esse texto bíblico, fica de uma forma bem clara, expressa para mim, para você, que a nossa vida terrena é algo muito passageiro, é algo que não dá para se comparar com a eternidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas isso não impede de que vivamos uma vida abençoada. A vontade de Deus é que eu e você, enquanto esse dia não chega, enquanto não for pedido conta da nossa alma, enquanto Jesus não vem para buscar a sua igreja, a vontade de Deus é que eu e você tenhamos uma vida grandemente abençoada. A palavra de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele diz ali que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vemos que Jesus diz que nós possuímos um inimigo chamado de ladrão neste versículo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para trazer todo tipo de problemas para o ser humano. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A vontade de Deus é que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos paz, que nós prosperemos em nossos caminhos, em todas as esferas. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso me faz refletir no seguinte: porque diante de tantas promessas que nós vemos na palavra de Deus para a vida do ser humano, e Deus garantindo cumprir essas promessas na vida daquele que crê, por que muitos deixam de viver essas promessas nas suas vidas? A resposta é bem simples. Simplesmente porque muitos deixam de valorizar certos princípios da palavra. Não há segredo para mim, para você ser abençoado. É simplesmente aprender da palavra e seguir a palavra. Quando nós praticamos os princípios contidos na Bíblia, nós automaticamente vamos sendo abençoados. Eu não vou dizer que nós não vamos enfrentar problemas, não, ao contrário. Jesus disse no Evangelho de João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós teremos problemas, atravessaremos situações difíceis, mas o Senhor garante estar conosco e garante confirmar a sua palavra na nossa vida dia após dia. É simplesmente obedecer os mandamentos, os princípios contidos na palavra de Deus. E hoje eu quero
refletir junto com cada um através dessa palavra, deste vídeo, dentro desse Salmo 90. O último verso que eu li, o verso 12, é uma verdadeira oração, onde o salmista ele pede a Deus um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Senhor, faça-eu enxergar o que realmente vale a pena durante a minha caminhada aqui na terra, de tal maneira que eu venha alcançar um coração sábio. Um coração sábio que age com entendimento, que age com a sabedoria que vem do céu, do Senhor. Eu estava refletindo sobre Provérbios, capítulo 16, versículo 23, diz ali que o coração sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. E hoje eu quero falar deste princípio. Eu e você que queremos ter uma vida abençoada, bem-sucedida, principalmente nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, como eu posso usufruir das promessas de Deus nessa situação tão caótica, tão opressora que nós estamos vivendo? Hoje eu quero falar sobre esse princípio de nós guardarmos muito bem a nossa boca, vigiarmos muito bem aquilo que declaramos com a nossa boca, até porque a Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 21, que a vida e a morte está no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Há uma autoridade das nossas palavras, há poder das nossas palavras. E por isso precisamos buscar um coração sábio, um coração entendido, para que nós possamos aplicar doutrinas aos nossos lábios, para que nós possamos instruir a nossa boca a falar aquilo que edifica, aquilo que abençoa a nós mesmos, a nossa casa e até mesmo aquele que estão à nossa volta. O Salmo capítulo 34, no versículo 12, diz ali: quem é o homem que deseja ter largos dias para ver o bem? Aí ele dá a resposta, dizendo assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Este é um princípio da Bíblia e nós não podemos negligenciá-lo. Se eu quero colher bons frutos para a minha vida, ser recompensado e viver as promessas que Deus tem para a minha vida, eu preciso doutrinar os meus lábios a falar vitória, a profetizar bênção, a não falar enganosamente, não colher maus frutos através das minhas próprias palavras. Quando a gente começa a explanar pela Bíblia como as nossas palavras fazem a diferença no nosso dia a dia, eu quero citar aqui 3 oportunidades, 3 situações bíblicas que vai mostrar para mim e para você como vale a pena eu e você ter um coração sábio e vigiar muito bem nas nossas palavras. Quando a gente começa a olhar a palavra, nós vamos começar a perceber que, através das nossas palavras, nós conseguimos desenvolver bons relacionamentos ou maus. Há uma história interessante no primeiro livro de Reis, capítulo 12. Ali diz que Salomão, ele havia morrido, era um rei muito afamado e conquistador que o povo de Israel teve. Apesar que havia ali uma profecia que haveria uma divisão dentro da sua família por causa da sua negligência para com Deus, mas é interessante observar o que aconteceu para que essa divisão viesse a ocorrer no meio do povo de Israel. A história diz que Roboão, um dos filhos de Salomão, ele havia de herdar o trono. E ele estava um pouco ali perdido naquilo que ele deveria fazer. Um grupo de pessoas lideradas por Jeroboão vieram até ele e disseram: olha, o seu pai fez o jugo pesado sobre nós. Peço que você agora alivie esse jugo e nós te serviremos.
Roboão, ele ouve aquela solicitação do povo e ele foi ter conselho com os principais anciãos de seu pai, pessoas experientes. E aqueles anciãos disseram: olha, se você der ouvido e atender o pedido do povo, eles serão teus servos, eles te servirão todos os dias do seu reinado. E Roboão, ele ouve aquela instrução, sai dali e ele procura outros conselhos com os jovens que conviveram com ele. E aqueles jovens também deram a sua opinião e disseram: olha, você vai dizer assim para o povo: o meu pai, ele fez jugo pesado sobre vós, e eu tornarei mais pesado ainda. O meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meus pais. Meu pai feriu vocês com açoite, eu vou ferir vocês com escorpiões. E a história diz ali que Roboão, ele deixa de dar ouvido aos anciãos que conviveram com seus pais e deu ouvido aos jovens e falou essa palavra dura para o povo. O que aconteceu? O povo praticamente virou as costas para Roboão e houve essa divisão dentro do povo de Israel. 10 tribos passou a ser chamada de Israel, 2 tribos passaram a ser chamadas de Judá, e isso persistiu centenas de anos dentro do povo escolhido por Deus. E nós percebemos que o problema foi a maneira de falar, as palavras que foram usadas por Roboão diante daquele povo. É interessante o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Ali diz assim que a resposta branda abate o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós vemos quão valiosa é uma palavra correta na hora certa, uma palavra agradável, né? Como isso traz unidade, como isso promove a paz. Diferente quando a palavra é dura, ela suscita ira, ela suscita divisão, ela suscita problemas. É uma coisa interessante para nós colocarmos em prática, porque às vezes o problema não é o esposo, às vezes o problema não é a esposa, às vezes o problema é como você fala. É as palavras que você usa que gera o problema. Por isso, eu e você precisamos buscar um coração sábio, um coração entendido, que procura entender bem o poder das suas palavras, um coração que procura meditar de antemão o resultado das nossas palavras diante das pessoas. Às vezes o problema não é o patrão que mandou embora, às vezes é a maneira como eu respondi o patrão. Então isso é muito profundo na palavra de Deus, quando nós paramos para entender o poder das nossas palavras. Porque muitas vezes o nosso lar não tem harmonia, falta paz, um lar conturbado. Às vezes eu mudando a minha maneira de falar, trazendo umas palavras mais brandas e agradáveis, eu consigo mudar totalmente o ambiente em que eu convivo. Então isso é uma verdade que nós encontramos na palavra e que mostra como vale a pena buscar um coração sábio para poder usar as palavras corretas na hora certa e dessa forma trazer sobre nós as bênçãos de Deus. Ainda aprofundando na palavra de Deus, uma coisa que nós também podemos aprender sobre essa questão do poder da nossa língua, o poder das palavras que saem da nossa boca, nós podemos observar em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, ali, versículo 7 e 8, fala sobre o rei Ezequias. A situação era que o povo de Judá estava cercado pelo rei Senaqueribe, rei da Síria. Era uma situação impossível deles vencerem, porque o reino da Síria era muito mais potente, muito mais numeroso. E a cidade estava cercada, não tinha como entrar, não tinha como sair da cidade. Era uma situação sem saída.
Mas Ezequias era um rei que confiava muito em Deus e estava esperando o socorro do Senhor. Estava orando a Deus para Deus trazer uma vitória de alguma forma. Mas segundo Crônicas 32, versículos 7 e 8, a gente vê que Ezequias, no meio daquela situação, ele emite uma palavra para aqueles que estavam ali junto com ele, dizendo para eles não temer o rei da Síria, nem a grande multidão que com ele estava. Com ele estava o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para pelejar e nos dar vitória. Ou seja, Ezequias tinha essa palavra de vitória, transmitido para toda a nação de Judá, essas palavras de esperança, essa profecia de vitória, de bênção sobre eles. Mas o segredo interessante ali no versículo 8, diz que o povo descansou nas palavras do rei Ezequias. Olha que maravilha! As nossas palavras têm um poder tremendo, porque além delas nos motivar a continuar crendo em Deus, a expressar a nossa fé no Senhor, ela vai fazer com que aqueles que estão à nossa volta venham descansar em Deus. Numa situação como nós estamos vivendo em nossos dias, é muito importante nós termos a palavra que traz descanso para a nossa família, descanso para os nossos amigos de trabalho, descanso para a nossa cidade, para a nossa nação. Nossas palavras têm poder de fazer a diferença no meio de um caos. Ezequias estava diante de uma situação sem saída, um caos tremendo, mas as suas palavras mudaram o ambiente, trouxeram paz para o ambiente, trouxeram expectativa para o coração daquele povo. A conclusão dessa história nos mostra que Deus, ele ouve a oração do rei Ezequias, envia um anjo que de madrugada destrói, mata 185 mil soldados assírios que estavam em volta da cidade. E ali uma grande vitória para o povo de Deus. Trazendo aqui para a minha vida, para a sua vida, você que ouve essa palavra, as suas palavras têm um poder tremendo. Se dentro da sua casa as suas palavras são de morte, são de destruição, são de problemas, é justamente isso que você vai estar atraindo para você e para a sua família. Mas você, a partir desta palavra, pode fazer a diferença. Começa a profetizar de saúde, começa a profetizar portas abertas, que nada vai te faltar. Começa a profetizar a verdade, que é a palavra de Deus, e com certeza você vai estar atraindo para a sua vida grandes bênçãos do Senhor. Vemos que é princípio da palavra, não é o que eu acho, não é o que fulano acha, está contida na palavra de Deus. A vida e a morte está no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Que eu e você possamos refletir nessa história, segundo Crônicas 32, e vemos como eu e você podemos ser abençoados e podemos abençoar a vida daqueles que estão à nossa volta. E por fim, ainda meditando na palavra de Deus, nós vemos que o poder das palavras da nossa boca, ela não somente pode fazer a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta, ela não somente pode nos levar a bons relacionamentos com as pessoas, mas a palavra de Deus, ela vai nos levar a viver coisas extraordinárias. Nós vamos ser levados a viver o sobrenatural de Deus, as promessas que Deus tem para a nossa vida. Se você ler 1 Samuel capítulo 17, ali tem uma história muito famosa da Bíblia. A história em que Golias é derrotado por um adolescente chamado Davi. Essa história é interessante porque Davi, ele tinha uma certa intimidade com Deus, um relacionamento com o Senhor Criador. Quando ele vê aquele desafio que Golias chamava um guerreiro para o derrotar,
e se alguém pudesse o derrotar, os filisteus seriam servos. Agora, se ele derrotasse esse guerreiro, os povos de Israel seriam servos dos filisteus. Davi, quando ele ouve aquele desafio e vê a recompensa que receberia quem derrotasse aquele filisteu, Davi se prontifica para aquela peleja. Era uma peleja incomum, porque Golias tinha quase 3 metros de altura. Só de roupa, de armamento de guerra, Golias trazia no seu corpo mais de 80 quilos. Certamente Davi não chegava a pesar nem 80 quilos, nem a roupa de Golias. Era uma peleja que não tinha nem comparação. Mas Davi, ele se prontifica diante do rei Saul para guerrear com Golias e disse: olha, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, vinha um leão, vinha um urso, pegava uma ovelha. Eu ia após o leão, após o urso, recuperava a ovelha. O leão se voltava contra mim, eu pegava pela barba e o feria. Assim matei o leão e o urso, e assim também vai ser este incircunciso filisteu, porque ele afrontou exércitos do Deus vivo. Pare e pense comigo nessa história. Qual é o segredo de Davi aqui? Olha o que Davi está profetizando com a sua boca. Assim vai ser também esse filisteu. Assim como eu derrotei o leão e o urso, assim também vou derrotar esse filisteu. Olha que Davi profetiza. Quando ele sai para a peleja com Golias, ele amaldiçoa Davi e tudo mais. E Davi, quando ele toma a palavra, ele fala: olha, você vem contra mim com espada, com lança, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te dará na minha mão, e eu cortarei a sua cabeça e vou dar o seu corpo às aves do céu. Olha só, Davi profetiza, ele fala aquilo que ele havia de viver. E a conclusão da história, talvez você já conheça. Davi, ele vive justamente tudo aquilo que saiu da sua boca. Há poder das nossas palavras. Jesus, ele também confirma esta verdade, este princípio, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22. Os discípulos vinham de uma experiência diferenciada, porque Jesus saía de Betânia e ele viu uma figueira, e ele desejou comer frutos, e ele viu que aquela figueira só tinha folhas, ele amaldiçoou aquela figueira, dizendo que nunca mais alguém coma fruto de ti. E eles foram para Jerusalém. Quando eles voltam pelo caminho, os discípulos veem que aquela figueira havia se secado. Então Pedro fala: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então Jesus disse essa palavra de Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que tudo que disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Olha o segredo dessa palavra de Jesus. Tudo que for dito, tudo que você disser, lhe será feito. Se você ter fé em Deus, tudo que você disser, lhe será feito. Olha que tremendo o poder da palavra. Isso é um princípio que nós encontramos na Bíblia. Se eu e você valorizarmos isto, profetizarmos com a nossa boca, crendo no coração, nós vamos viver coisas extraordinárias com Deus, porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Que eu e você possamos refletir nessa situação que nós estamos passando. Nós precisamos vigiar muito com aquilo que declaramos com a nossa boca. Precisamos declarar saúde, declarar vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, profetizar bênção, e com certeza o Senhor vai confirmar a sua palavra na nossa vida, no nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Ezequiel 37, a história ali do vale de ossos secos. Deus leva o profeta diante de um vale de ossos secos e pergunta a ele:
filho do homem, poderão viver estes ossos? E Ezequiel responde a Deus: Senhor, tu sabes. Ou seja, Deus, se tu queres, tudo pode acontecer. Mas a gente vê que Deus dá uma ordem ao profeta: profetiza sobre esses ossos. E a história diz que enquanto Ezequiel profetizava, enquanto Ezequiel falava, quando ele declarava a palavra, Deus ia confirmando com sinais, com o milagre, com o poder dele manifesto, levantando um grande exército. Hoje não é diferente. Nós podemos estar diante de um vale de ossos secos. Você pode estar diante de uma situação totalmente sem vida, sem saída. Talvez seja a sua família, talvez seja a sua vida financeira, talvez seja a sua saúde, talvez não tenha escape, não tenha saída, um vale de ossos secos. Mas Deus te deu autoridade no poder da sua palavra. Profetiza sobre esse vale de ossos secos, e o Senhor vai operar milagre, o Senhor vai transformar a sua vida, o Senhor vai abençoar a sua casa, o Senhor vai mudar toda a situação que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a sua vida, que eu e você possamos orar ao Senhor como o salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio, um coração que instrui a sua boca, um coração que vigia nas suas palavras, que agrega nos seus lábios o poder de Deus, a palavra de Deus, e que profetiza a vitória, profetiza a bênção, e que vive as promessas do Senhor sobre a sua vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, continue guardando você, concedendo saúde, vitórias, que você não tenha falta de nada. E logo estaremos juntos novamente para adorar o Senhor, Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. E com certeza a vitória vem sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Pai maravilhoso, no nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por mais esta palavra, mais esta oportunidade. Que a tua bênção, Pai, esteja sobre cada um dos irmãos, cada um que acompanha a palavra neste vídeo. Seja abençoado, Pai. A vitória chega, a saúde chega, o poder de Deus se manifesta, Pai. E o nome de Jesus seja grandemente glorificado. Abençoa, Pai, todo aquele que espera do Senhor, que espera na fidelidade da sua palavra. No nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém.